torcedor do Vitória, respira fundo porque a fase que parecia nunca chegar finalmente bateu na porta. Depois de tanto sufoco, de tanta rodada vivendo naquela corda bamba que deixa qualquer um com o coração na garganta, o rubro-negro finalmente conseguiu colocar a cabeça para fora d'água. Era como se o time estivesse preso num quarto escuro, com uma única fresta de luz lá longe, e de repente alguém abrisse as janelas de uma vez só. Não foi rápido, não foi simples e muito menos bonito, mas aconteceu, e quando acontece desse jeito, no limite, a sensação é ainda mais intensa. Agora, olhando para frente, o Vitória enxerga 3 batalhas que vão desenhar o futuro do clube, mas pela primeira vez em muito tempo, essas batalhas chegam com a sensação de que o destino está nas mãos do próprio time. Foram 19 rodadas seguidas vivendo no Z4, um período que parecia não ter fim. Desde a 16ª rodada, o Vitória olhava para a tabela e só enxergava aquela parte vermelha, pesada, que consome energia e confiança. Era como tentar subir uma ladeira de areia enquanto tudo puxava para baixo. Mas a vitória recente mudou mais do que a pontuação. Mudou o humor, mudou o ambiente, mudou até a maneira como o torcedor voltou a ocupar seu espaço no Barradão. Para completar esse cenário improvável, o empate do Santos com o Internacional abriu exatamente a brecha que o rubro-negro precisava. Não foi só mérito próprio, foi aquele alinhamento raro em que outros resultados finalmente pararam de atrapalhar. E tem um detalhe que faz toda a diferença nessa reta final: pela primeira vez depois de semanas de apreensão, todos os adversários diretos estão com o mesmo número de jogos. Nada de ficar dependente de cálculos mirabolantes, nada de olhar a tabela do rival, nada de torcer para que o outro tropece. Agora está todo mundo nivelado em 35 partidas, e isso devolve ao Vitória um controle que parecia distante. Aquela sensação de que, mesmo quando saía da zona, havia sempre o risco da queda por causa de um jogo a mais ficou no passado. Hoje o time olha para frente sabendo que depende apenas do que fizer dentro das 4 linhas, sem muletas, sem desculpas, só com a força real do que produzir. E o que vem por aí exige coragem, foco e nervos firmes. Mirassol dentro de casa, Bragantino fora, São Paulo novamente no Barradão. 3 histórias, 3 climas, 3 obstáculos que mexem com qualquer torcedor. O jogo com o Mirassol tem peso emocional. É chance de transformar o Barradão numa verdadeira panela de pressão, daquele jeito que faz o adversário sentir o caldeirão logo no aquecimento. Jogando diante do próprio público, o Vitória sempre encontra um impulso diferente, como se o estádio soprasse o time para frente. A viagem para enfrentar o Bragantino vai exigir frieza, disciplina e atenção em cada segundo, porque é o tipo de jogo em que um descuido vira uma montanha difícil de escalar. E o reencontro com o São Paulo pode acabar virando aquele confronto que resume toda a batalha da temporada. Se tiver que decidir algo grande, esse jogo tem tudo para carregar essa carga emocional. Quando se olha para trás e se vê que o Vitória passou 26 rodadas mergulhado na zona de rebaixamento, fica claro o tamanho da missão. E o mais curioso é que, nas raras vezes em que conseguiu sair, a melhor posição alcançada foi o 14º lugar ainda no comecinho, com apenas 2 pontos de frente para quem abria o Z4. Era como se o time subisse 2 passos e logo escorregasse 3. Agora a história é diferente. O time ocupa a 16ª posição, 1 ponto à frente do Santos, e respira um ar que há semanas parecia inalcançável. E por mais que ainda exista pressão, e ela vai continuar até o último minuto do campeonato, a sensação dentro do elenco já não é mais aquela tensão sufocante. Quando um grupo passa tanto tempo lutando contra a queda, qualquer centímetro conquistado vira combustível para ir além. E essa recuperação não saiu de um passe de mágica. Ela começou no momento em que Jair Ventura assumiu o comando. Desde a chegada dele, o Vitória ganhou uma nova estrutura tática e, principalmente, uma identidade competitiva que estava adormecida. Em 11 jogos, foram 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento superior à metade dos pontos disponíveis, exatamente o tipo de rendimento que um time precisa para fugir de uma situação tão delicada. A postura mudou, o ambiente no vestiário mudou e até a relação dos jogadores com a bola mudou. A equipe ganhou intensidade, ganhou organização e ganhou confiança para enfrentar adversários mais fortes sem carregar aquela sensação de inferioridade.
Quando se compara esse recorte com o que acontecia antes, a diferença assusta. No período com 3 técnicos diferentes ao longo das 24 rodadas iniciais, o Vitória tinha vencido apenas 4 partidas, acumulando 10 empates e 10 derrotas. Era um time travado, que produzia pouco, que não encontrava ritmo e que parecia estar sempre um passo atrasado. A chegada do novo comando técnico trouxe leitura de elenco, trouxe ajustes simples mas eficientes e trouxe a mudança de atitude que faltava. E é nesse tipo de detalhe que nascem as viradas profundas dentro de um campeonato tão longo e competitivo. Agora o foco está completamente voltado para o próximo desafio. O Barradão, acostumado a viver noites que ficam na memória, já se prepara para mais uma batalha que promete ser tensa do primeiro ao último segundo. Às 4 da tarde deste sábado, quando a bola começar a rolar contra o Mirassol, o Vitória entrará em campo com algo que não sentia há muito tempo, a sensação de controle. E isso, para um time que passou meses sendo empurrado para baixo, é quase um prêmio por insistir quando tudo parecia apontar para o pior. O torcedor sabe que ainda não há nada garantido, mas também sabe que, desta vez, a disputa é justa, é direta, é na força do futebol e não na dependência do que os outros fizerem. E o mais curioso é como a confiança mudou o ambiente de jogo. A vitória sobre o Sport funcionou como um estalo, um farol aceso no fim de um túnel enorme. Aquela partida reabriu uma porta que parecia trancada, e quando o time enfrentou o Santos, já entrava com outra postura. A semana de treinos na Toca do Leão também foi diferente. Os jogadores pareciam mais leves, mais conectados, como se tivessem reencontrado o prazer de competir. E quando o clima muda nos bastidores, essa energia escorre para dentro de campo. A bola passa a correr mais solta, os movimentos saem com mais naturalidade e a confiança faz até as decisões difíceis parecerem escolhas simples. Essa transformação também invadiu as arquibancadas. O torcedor do Vitória sempre foi intenso, mas nas últimas rodadas o Barradão viveu uma atmosfera quase épica. Cada lance parecia carregar o peso de uma final. Cada dividida ganhava aplauso, cada arrancada levantava o estádio, cada defesa era comemorada como um gol. E essa sintonia entre campo e arquibancada tem sido uma das forças do time nesse momento delicado. Quando o jogador percebe que a torcida está ali para empurrar, mesmo nos momentos de aperto, ele entra com outra coragem. E nesse tipo de reta final, jogar com a casa pulsando vale muito. O Vitória chega a esse ponto decisivo com algo que raramente teve ao longo da temporada, um pacote completo de fatores positivos. Confiança no treinador, postura coletiva mais forte, torcida carregando no braço e uma tabela difícil, é verdade, mas justa. Depois de passar tantos meses preso entre os últimos colocados, o time enfim tem a chance de virar a história com as próprias mãos. E isso muda completamente a energia dentro do clube, porque devolve ao elenco algo que parecia apagado desde as primeiras rodadas, a sensação real de que dá para ficar. E quando a gente mergulha ainda mais fundo nesse momento do Vitória, fica claro que a virada emocional foi tão importante quanto a virada técnica. O elenco, que antes parecia carregar um peso gigante nas costas, agora age com a postura de quem reencontrou o próprio valor. É como se cada jogador tivesse lembrado da própria capacidade de decidir, de competir, de transformar um jogo complicado numa oportunidade de mudança. Esse tipo de resgate não nasce do nada. Ele aparece quando o ambiente deixa de ser sufocante e passa a ser desafiador. Antes, cada erro parecia um desastre anunciado. Hoje, cada erro é só parte do processo, porque a confiança voltou a dar suporte ao time. Dentro do vestiário, o discurso mudou completamente. Se antes o clima era de urgência permanente, como se cada rodada fosse a última chance possível, agora existe um entendimento de que o campeonato é sobrevivido a partir de escolhas conscientes. Os jogadores passaram a falar mais sobre controle emocional, sobre maturidade e sobre a importância de transformar pressão em atitude. Em campo, isso se reflete na maneira como o time responde a momentos ruins durante os jogos. Antes bastava tomar um gol para tudo desandar. Agora, mesmo quando algo sai do planejado, o Vitória mantém a estrutura e não se entrega ao desespero. E é essa capacidade de reagir que transforma um time ameaçado num time competitivo. Algo que também chama atenção é a forma como a defesa ganhou consistência.
Durante boa parte da temporada, o setor defensivo parecia viver um eterno teste de resistência, sempre sobrecarregado, sempre deixando espaços, sempre sofrendo mais do que o necessário. Mas com as mudanças implantadas, a marcação ficou mais coordenada, as linhas passaram a trabalhar juntas e até a bola parada começou a ser encarada com mais seriedade. Isso não significa que o time parou de sofrer, porque os adversários seguem exigentes e o nível do campeonato é alto, mas significa que o Vitória hoje sabe absorver pressão sem perder completamente a estrutura. E isso dá tempo para que o ataque respire, pense e encontre soluções. Falando no ataque, o setor ofensivo também se transformou. Jogadores que antes pareciam desligados agora mostram sintonia, triangulações e movimentos coordenados que não apareciam no início da temporada. As jogadas pelas pontas ganharam vida, o meio-campo passou a criar com mais velocidade e até os contra-ataques, antes desperdiçados por falta de precisão, começaram a se tornar uma arma. A bola passou a ficar mais tempo no pé do Vitória, e isso muda tudo. Quando um time deixa de ser refém do ritmo do adversário e passa a ditar o próprio ritmo, a confiança cresce em todas as fases do jogo. Até os passes mais simples ganham intenção, ganham leitura e ganham força. Esse novo comportamento do time fez com que os jogadores mais jovens perdessem o medo de errar. Antes, qualquer falha parecia suficiente para afastá-los do campo por semanas, o que criava um ambiente de insegurança enorme. Agora, eles entram, participam, assumem responsabilidades e mostram personalidade mesmo nos momentos de maior tensão. Jogadores experientes, por outro lado, passaram a liderar de forma mais natural. Não é aquele tipo de liderança baseada no grito ou no desespero, mas sim na postura, na calma e na consciência de que a equipe precisa de equilíbrio. Essa combinação de juventude corajosa com experiência serena tem feito diferença em campo. E tudo isso se junta com um fator que pouca gente comenta, mas que influencia demais numa reta final tão pesada, o desgaste mental. O Vitória passou meses vivendo um cenário de pressão constante, em que cada derrota parecia empurrar o time para um buraco cada vez mais fundo. Superar esse desgaste e seguir competindo em alto nível não é simples. Exige foco, exige preparação psicológica, exige um ambiente que acolha os jogadores e não os afunde ainda mais. Nesse ponto, o grupo tem se mostrado muito forte. A comissão técnica, os atletas e até o staff do clube entenderam que essa reta final não é só uma questão tática, mas também emocional. E esse entendimento tem protegido o elenco das oscilações que poderiam desmontar o trabalho. O torcedor sente essa mudança, e por isso o Barradão se transformou tanto nos últimos jogos. É como se o estádio tivesse recuperado um velho hábito de fazer a diferença. A forma como a torcida vibra, canta, empurra e pressiona o adversário faz do gramado um território onde o Vitória joga com algo a mais. Os jogadores sabem que não podem desperdiçar essa energia, e por isso entram em campo já com a mentalidade de entregar intensidade desde o primeiro minuto. Essa conexão entre arquibancada e time cria um efeito que poucos estádios conseguem replicar no país. No Barradão, cada duelo ganha uma temperatura única, e essa força tem sido fundamental para somar pontos cruciais. E o mais interessante é que a torcida não está só no grito durante o jogo. Ela tem estado presente durante a semana, nos arredores do clube, nas redes sociais e até nas conversas diárias da cidade. A percepção mudou. Aquela sensação de que o time estava condenado deu lugar a um sentimento de luta real. O torcedor começou a acreditar não por empolgação cega, mas porque o time passou a mostrar, dentro de campo, que ainda havia combustível para reagir. Quando o torcedor percebe verdade no que está vendo, ele abraça a causa de um jeito diferente. E essa força coletiva costuma ser determinante em momentos de decisão. Em paralelo a isso tudo, existe também a adaptação do time às características de jogo da Série A. O campeonato tem exigências que muitas vezes não aparecem na Série B, e o Vitória precisou aprender isso da maneira mais dolorosa, perdendo pontos importantes, tomando gols evitáveis e percebendo que qualquer vacilo pode custar caro. Agora, porém, o time parece ter amadurecido. Aprendeu quando acelerar, quando cadenciar, quando marcar pressão e quando baixar as linhas. Aprendeu a entender o ritmo do jogo e a escolher as batalhas dentro de cada partida.
E esse aprendizado, mesmo que tenha vindo tarde, está servindo para que o time encare cada rodada com mais equilíbrio. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A torcida do Vitória foi pega de surpresa por um burburinho que começou tímido, correndo pelos corredores do futebol nacional, mas que agora já ganha tons de milagre. A CBF teria devolvido pontos ao clube após uma revisão inesperada em processos internos. A notícia não é oficial, mas fontes próximas ao ambiente rubro-negro garantem que houve movimentação nos bastidores da entidade. Segundo esses sussurros que ecoam entre dirigentes, advogados e gente influente no esporte, a decisão teria surgido após uma reavaliação silenciosa de um procedimento que, até então, parecia encerrado. No Barradão, ninguém confirma abertamente, mas o clima é de euforia contida. Jogadores circularam pelos corredores sorrindo mais do que o habitual, enquanto membros da comissão técnica evitam declarações, como se temessem espantar a sorte. A diretoria, por sua vez, adota discurso diplomático, repetindo que não comenta assuntos administrativos em andamento, mas sem negar que algo grande pode estar prestes a ser anunciado. Entre os torcedores, a imaginação já corre solta. Há quem diga que um dossiê esquecido em uma gaveta reacendeu o debate dentro da CBF. Outros afirmam que um erro de interpretação do regulamento teria sido finalmente reconhecido. Nada confirmado, apenas vozes que, de tão insistentes, começam a soar plausíveis. Caso o rumor se confirme, o Vitória voltaria a enxergar o acesso com olhos brilhantes, como quem reencontra uma porta que parecia trancada para sempre. Nos arredores do estádio, fala-se até em carreata futura, embora ainda com cuidado, como quem teme que o sonho seja frágil demais para ser tocado. O que se sabe de verdade? Quase nada. O que se comenta? Que o impossível pode ter deixado de ser impossível. E, até que haja palavra oficial, o torcedor rubro-negro se permite acreditar, porque, às vezes, no futebol, o milagre começa exatamente assim, num cochicho que insiste em não desaparecer. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.